Oi! Olá, tudo bem? Tudo bom, Sandra? E aí, o pessoal de casa, tudo bem com vocês? Cara, vocês viram que a gente tá de parzinho de vaso hoje? Olha que bonitinho. Estamos com a mesma estampa. Só muda, porque o da Sandra é um vestido lindo, né? Maravilhoso, mas essa sua blusa tá muito bonita, não? Tá, tem uns paetês, umas coisas bonitas aqui. Chiquérrimo. E tem uma saia aqui também, no mesmo tecido. Por que nós estamos bonitas hoje, assim, as duas? Acho que é por causa do programa, acho que é por causa do tema. Por causa do tema? Hoje é dia 7 de março, amanhã é dia 8, acho que é por causa disso. Mas antes da gente começar a falar do nosso programa, você tem recadinho ou não tem recadinho? Tem, gente, olha... Primeiro, agradecer vocês, né, de casa, dizer que a gente está super feliz, porque vocês estão entrando lá, estão assistindo o programa, né? Muita gente está comentando, muita gente está curtindo, e a gente só quer reforçar, mais uma vez, o nosso pedido para vocês entrarem lá no YouTube, que é uma plataforma mais chatinha, né, para a gente... Mais chatinha. Eles exigem mais coisa da gente. Então, para vocês entrarem lá no YouTube... ativarem o sininho, colocar lá em se inscrever, e aí é aquela coisa, né? Aquele passo a passo. Curtir, comentar e compartilhar em todos os grupos, apresentar o Simples Assim para os amigos, para os amigos, para os familiares, para o pessoal da faculdade, da escola. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante do programa. E agradecer, porque a audiência está super bacana, né, Sandra? Está muito boa, Isabel, está muito boa. E eu tenho acompanhado mais, essa semana acompanhei mais de perto. Cara, os comentários são ótimos. Os haters estão ali também, que a gente gosta deles. A gente gosta dos haters. Mas os comentários estão ótimos, entendeu? O YouTube tem crescido, Isabel. A gente precisa de 10 mil para começar a monetizar e o YouTube achar que a gente olhar para gente. Olhar para nós, né? E a gente está crescendo bem, mas isso graças a vocês, aos temas que vocês sugerem, tá certo? A nossa equipe, que é uma equipe também muito engajada. O pessoal está engajado lá também. Nesse trabalho conjunto nosso. Eu tô muito satisfeita, Isabel. Eu acho que como presente de um ano de programa, eu acho que a gente vai ganhar esses 10 mil. Maravilha, né? Tô achando. E lembrando que vocês podem ver a gente também em qualquer plataforma, né? Em todas as redes sociais, o Simples Assim tá presente, né? Então vocês vão no Spotify, lá no Instagram, Facebook, TikTok. E também a gente está presente nos parceiros da gente, né? Que são dois... sites de notícias. Aqui no Rio de Janeiro, o RJ Notícias, e lá em São Paulo, o Barão de Tararé. Vocês podem entrar lá, além de ver o Simples Assim, podem dar uma navegada lá nas notícias, o pessoal deixar todo mundo bem informado. Então, eu também queria falar uma coisa, Isabel. O TikTok, você sabe que o TikTok, ele puniu a gente, né? Gente, e olha que eles não dão nem explicação. Eles não dão nem explicação o que aconteceu. Então, se vocês também puderem entrar lá no TikTok para aumentar o nosso alcance orgânico e tal, seria uma boa. Porque eles nos puniram aí por algum tema que a gente tratou. Também a gente fica tratando esses temas assim, né? Quer tratar de tema polêmico, dá isso aí. Mas não vamos deixar de tratar, não. Quer fazer um podcast que é uma trincheira, né? Isso que dá, mas não vamos deixar de tratar. Mas isso, gente. O programa de hoje é sobre o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né, gente? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Agora, Isabel, deixa eu falar para você. Quando a gente estava discutindo, só como ia fazer o programa e tal, a gente falou assim, não queríamos fazer um programa só sobre luta da mulher e tal. Falar também das conquistas, olhar um pouco para trás e ver aonde a gente chegou e tal. Mas também a gente não queria também aquele dia assim, sabe? Florzinha no escritório, chocolate em casa, sei lá, perfuminho da Boticário. Não, se quiser dar chocolate... Você está aceitando, pode né? Dar. Pode dar. Quer dar flor? Pode dar. Mas só para a gente lembrar que o Dia Internacional da Mulher não se resume a isso, né? Sim, claro, exatamente. O pessoal tem mania de fazer uma série de atividades e homenagens também, né? Eu acho que é um dia de homenagem, e aí, às vezes, a gente está falando de todo mundo, mas algumas pessoas acabam querendo reduzir esse dia, que é um dia tão importante, um dia tão significativo para todas as mulheres do mundo inteiro, a uma flor
E às vezes é um chocolate. Não que a gente não goste de ganhar. Mas lá em casa tem a gente gosta. Lá em casa tem o hábito de flor, chocolate e perfume do Boticário. E perfume do Boticário, né? Estão fazendo propaganda aqui também. Mas, gente, é isso. Esse dia, ele não é só... É muito bacana o carinho, o afeto, o reconhecimento e tal. Mas esse é um dia mais de luta e de conquistas, eu acho, do que propriamente... E de celebração dessas conquistas, né? Do que essa coisa, assim, um pouco... para deixar parecer que é um dia só de festividade e presentes. Não. E é um dia também para a gente lembrar o quantas mulheres, né, lutaram, né, para a gente chegar ter até aqui. A gente chegar até aqui, ter os direitos e as conquistas que a gente tem hoje, né? Direito a voto, por exemplo, que é uma coisa muito recente, muita gente lutou lá atrás, muita gente lutou, muita gente sofreu, muita gente morreu. Mas eu vou falar para você uma coisa, nessa história da humanidade, teve uma época que quem mandava era a gente. Era pau a pau ali, hein, gente? Era pau a pau ali. Não tinha esse negócio de homem ser mais que mulher, não. Mais que mulher, não. Que época foi essa, Sandra? Olha, aqui, dentro da nossa pesquisa, as civilizações consideradas matriarcais, também intituladas como a Era das Deusas, determinavam a supremacia política feminina. Teve um arqueólogo suíço que, em 1861, elaborou esse trabalho e tal, e falou que era no período pré-histórico. No período pré-histórico, as mulheres... elas tinham, não tinha essa diferença de gênero. Tinha uma igualdade. Tinha uma igualdade política. Social e política dentro havia uma divisão de tarefa, mas era a maternidade que determinava a... É porque nessa época do período pré-histórico, apesar, né, os homens... caçavam, né? Eles que iam pescar, eles que caçavam, e as mulheres realmente elas ficavam protegendo a cria, cuidando da prole, cuidando da casa. Mas isso era é. muito importante, isso significava muito. Isso tinha um significado nessa muito época, grande. Por isso que tinha essa igualdade política entre os gêneros, né? Ninguém se sobrepunha a ninguém. A ninguém, porque o papel da maternidade era um papel importantíssimo nessa época. Tem as civilizações nômades também. Que interessante que a gente viu aqui nos nômades é que, por exemplo, como era muito mais difícil, a situação era muito mais pobre, porque eram nômades que viviam para... Não tinha riqueza, a mulher podia escolher onde ela queria ficar. Né? Se ela queria morar com um familiar, se ela queria morar em outra aldeia, em outra tribo, enfim. A mulher nessa época não precisava ficar presa, inclusive, a um casamento. A um casamento. Não era forçada. Não era forçada facilmente, a isso, né? A expressão até que se usa é facilmente forçada a ficar com ninguém. Então, ela poderia escolher, por exemplo, só de você ter esse direito de escolha, né, que lá depois, né, vai ser negado para a mulher, só de você ter esse direito de escolha já é uma... conquista, já é uma conquista, né? Mas era uma situação mais igual, não era nem conquista. Igualitária. Porque era assim naturalmente. Naturalmente acontecia dessa forma. Isso. Agora, quando é que foi que a coisa começou a ficar... Começa a envolver bens, dinheiro, começa a envolver aquela coisa mais estática do patrimônio, que aí começa a desenvolver a agricultura. Agricultura, criação de animais. Aí as pessoas têm que parar no lugar, não pode mais ser nômade para isso, né? Exatamente. Que aí quando você começa a cultivar, começa a criar animais, você tem que dar uma estabilizada num lugar para a coisa crescer. A coisa cresce, né? Vem aquela coisa do comércio, do dinheiro, da comercialização. Aí ferrou pra mulher, cara. Há 12 mil anos atrás. Por quê? Porque aí o que acontece? Você tinha a horta, a agricultura, por menor que fosse a horta. Você tinha ali um animal, seja uma cabra, seja uma ovelha, seja um gado. Quando você acaba sentando num lugar, fazendo uma horta, fazendo uma agricultura, criando um animal, o que acontece? Você tem que proteger aquilo. Aquilo não pode ser roubado, alguém vai vir ali roubar, alguém vai... Começam também as disputas nessa época, né? Então, e as disputas mais de militarização, de guerra, porque aí o cara vinha roubar, você tem que defender o que é seu. O patrimônio. Defender a terra, vamos dizer assim, já defender a terra. A terra, os animais e tal. E aí a situação, para você defender, aí você gera o patrimônio. O patrimônio, eu precisava fazer o quê? Deixar para alguém. Eu deixo para alguém, eu preciso entender que eu vou deixar para um herdeiro. E geralmente as mulheres não entravam nessa coisa da defesa, da luta, da guerra, né? Aí que ela começa a perder um pouco do status.
Um pouco do status. Ó, como as mulheres não tinham tanto sucesso nos combates quanto os homens, seu papel caiu em relação a eles. À medida que a agricultura e a pecuária ficaram mais intensas, a riqueza material agora era controlada principalmente pelos homens, tornou ainda mais importante. Aí surgiu a regra do parentesco. Aí você pega a mulher, bota a mulher só para cuidar da casa e a procriar. E aí você precisa ter o quê? A certeza de que aquele filho era daquele homem. Até então, isso... Aí eu quero fazer um adendozinho, você vê, né? Você vê que é lá de trás que esse trabalho da mulher não é valorizado. Que você pega um Enem de 2023 e tem uma redação que o tema é Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Isso já há 12 mil anos. Invisibilidade. Há 12 mil anos, exatamente. Agora, você imagina se a mulher não está ali, se a mulher não cuida. Como é que esse homem fica sem isso? Isso não é importante? Esse cuidado da mulher, esse trabalho que a mulher tinha. Porque aí ele ficava, né, vamos dizer assim, despreocupado, seguro. Seguro. Eu acho que seguro. Seguro nesse quesito para cuidar de outras coisas. Então, é cada um fazendo, né, contribuindo no seu papel. Mas, ainda assim, tinha essa invisibilidade que a gente está vendo em 2023. Isso que você falou aqui é 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás. Está aqui, ó. É tudo interligado. Na pesquisa que a gente fez, olha... O advento da agricultura, há 12 mil anos, virou o jogo. Nossa. Mesmo, então, há 12 mil anos. E ainda é um papel, ainda é um trabalho invisível. Ainda é um trabalho invisível. Né? Olha, ainda se tem que falar sobre esse trabalho invisível. E aí você sabe que é o seguinte, né? A mulher ficou submissa ao marido e à igreja. Aí isso aqui é o quê? Já era medieval, Já era medieval. A mulher vai se tornando submissa e tal, e na era medieval ela a família, primeiro aos pais, ao pai, né? Aos pais não, ao pai, ao homem, depois ao marido. Sim, mas e a igreja também. E aí, minha filha, se ela quisesse, tipo, sabe, despirocar e cuidar da vida dela... Falar, não podia despirocar. Ela não podia despirocar. Falar, não quero mais saber de vocês, vou cuidar da minha vida. Se bem que na era medieval, se ela despirocasse, ela ia ser queimada. Fogueira. Não, e aí... Caça às bruxas, vocês lembram disso? E aí é o seguinte, agora eu vou ficar tirando e botando óculos, gente. Aí o que acontece? Elas iam pra fogueira, eram tidas como bruxas ou loucas, ou maluco que estava com algum problema, ou um diabo encarnado, alguma coisa do tipo, e iam pra fogueira. Era assim que funcionava. Você desvaloriza, né? Descredibiliza a mulher, né? Isso. Agora, aí o que acontece, né, gente? Aí vem o século XVIII e o capitalismo, surge o capitalismo nessa era na Inglaterra, Revolução Industrial na Inglaterra e tal. E aí, nessa época, as mulheres começam a ser convocadas para trabalhar nas indústrias. E as crianças também. Aí a mulher deixa de ser ela se torna uma trabalhadora. Porque antes ela não trabalhava. Não, antes. Ela cuidava de toda a casa, mas não trabalhava. Serviço invisível. Não era uma trabalhadora. Era serviço invisível. Quando ela invisível. sai de casa, vai para as fábricas, para as indústrias. Aí ela se torna uma trabalhadora, entendeu? É só uma trabalhadora, ela não vai se igualar com o homem, não. Agora, claro, e já aí, quando a mulher começa a trabalhar, ela já começa a receber menos que o homem. Né? Mas é nessa época também que eles veem que existe uma possibilidade, aí quando você bota isso, tem uma dúvida, né? Existe uma possibilidade de repente, essa mulher se emancipar. Não, tinha uma possibilidade? Possibilidade. Não, então nesse período começou a surgir... essa que era 1910. Por exemplo, em 1910, aí já, né, nós falamos da... a gente esqueceu de falar de que a mulher era um ser tido inferior. Eu só esqueci de falar sobre isso. Sim. Ela era tida como um ser inferior. Nessa época do período medieval. Que os homens tinham que cuidar e a igreja também. Então, elas não tinham tanta capacidade assim. Eram encaradas como pessoas que não teriam capacidade nem de escolha, nem de opinião. Nem de nada. Seres inferiores. Seres inferiores. As mulheres não tinham domínio nem sobre os filhos delas. Nem sobre propriedade. Nem sobre propriedade. Porque a gente assiste alguns filmes aí que mostram o seguinte, de que a herança era direito do homem.
A homem, do né? homem. E aí, se você, por exemplo, uma família só tinha filhas mulheres, o pai deixava para um primo homem Sim. a herança, para algum homem. Mas a mulher não tinha o direito à herança Tinha nem à história do propriedade. dote, né? Essas coisas todas. Não, o dote ainda até agora, esses dias, ainda dote- existia. Não, esses dias que eu falo do ponto de vista histórico, Isabel. Mas o Se dote bem que eu não vou questionar, vai que tem. vai que tem a dote ainda, né? Vai. Mas olha, em 1910 já teve um Congresso Internacional de Mulheres Socialistas que já começaram a falar sobre até o Dia Internacional da Mulher, que já começavam a lutar pelo... Mas essas mulheres, quando elas começam, quando elas saem de casa, Ah. vão para as fábricas, quando elas chegam lá, essas mulheres, as crianças, elas já começam a ver que aquele ambiente não é um ambiente saudável de trabalho. Aham. E aí elas já começam a lutar por melhorias dentro desses ambientes. Né? Isso Era mesmo, aquela coisa é. da pessoa trabalhar 12, 14 horas Nossa, seguidas, aham. trabalhava em pé, não tinha direito a uma alimentação, uma água, essas coisas básicas, a um banheiro. Né? É banheiro. É. Banheiro. Então, assim, eram condições bem insalubres de trabalho. Né? E aí elas já começam a Reivindicar as melhores condições. as melhores condições para trabalhar. Teve em 1911 um incêndio numa fábrica em Nova York, onde 120 mulheres morreram. Aí isso é apontado como um marco da luta das mulheres, mas já em 1910, 1911, isso já vinha tomando forma para encontrar um dia da mulher. Mas você sabe que justamente pegou fogo porque tinha problema na fiação, né? Sim, na eram parte lugares elétrica, horríveis, tinha muito tecido e tal. Né? E as pessoas Exatamente. morreram nesse lugar. Só que não... Assim, que todo mundo acha que só foi esse evento que foi a causa de ter criado o 8 de março. Não foi Na só verdade, isso. antes as pessoas, as mulheres já estavam lutando. Mas esse foi um marco, assim, tipo, a situação é horrível, a precariedade é horrível. Pode ser a gota d'água, né? Tipo assim, não tem mais como fugir disso. Então, você vê, Isabel, que, assim, a luta por melhores condições de trabalho é uma luta que também a mulher teve um papel muito importante nas conquistas da classe operária mundial, sabia? Sim. A organização, enfim, as mulheres elas tinham um papel fundamental. Até porque essa coisa da maternidade, eu acho que na época, como as mulheres eram muito relegadas só a essa situação, essa coisa de preservar a família e as condições talvez estivesse mais aflorada. Não sei, estou aqui divagando. E quando você começa também a lutar por melhores condições de trabalho, você não luta só por você. Você acaba lutando por várias pessoas, né? E depois que os direitos são conquistados, várias pessoas terão acesso e usufruir disso, né? Os benefícios são para todas as pessoas. Não se luta... todas as lutas sociais de classe que a gente vê hoje, as pessoas não lutam por um grupo. Né? Luta pelo coletivo. Então, se houver a conquista, vai ser para todo mundo. E essa luta começou na Alemanha, na Inglaterra, né? Aí depois a gente vai ver como que isso se estabelece no Brasil. Bom, em 1917 teve a Revolução Russa, você sabe. Sim. Com a queda da monarquia czarista. E foi aí que as mulheres estipularam o dia 8 de março. Né? Por quê? Porque elas entraram em greve nesse dia e conseguiram conquistar na tecelagem não só para elas, como para elas pediram ajuda dos operários, da classe operária, né? Dos homens também, e elas tiveram grandes conquistas. E aí estipulou-se o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, mas como um acúmulo, né, lá de 2010, 2011, de luta, tá certo? Então, assim, foi um acúmulo de lutas. Você sabe que em 1960, que, gente, é logo ali, né? Essa comemoração do dia 8 de março, ela já tinha se tornado tradicional, vamos dizer assim, né? Mas só 15 anos depois, em 1975, que a ONU vai lá e chancela isso. O Dia Internacional da Mulher. E fala, não, esse dia realmente vai ser considerado Dia Internacional, o Dia Internacional da Mulher. Mas isso já vinha acontecendo. Mas aí a ONU só em 1970... Só chancelou 15 anos depois. Então, e aí nós estávamos falando lá, de, né?
A gente está falando de um lugar bem próximo, né? É. E aí tem esse que é um combate às desigualdades, à discriminação de gênero em todo mundo, né? Em todo mundo. Não só no Brasil, obviamente, né? Porque a mulher... em todo mundo. E aí se tornou mesmo uma luta histórica de conquista em todos os continentes, né? Uhum. Agora, aí nós vamos falar e como que isso acontece no Brasil, né? Porque a gente está falando... Nós falamos da Idade Média, nós falamos, enfim, da Europa e tal. E como que isso se estabelece no Brasil, né? Porque quando é que isso chega até nós aqui, né? As conquistas? As conquistas, Isso demora, como sempre. Demora um pouquinho para chegar do lado de cá. Mas a gente tem uma Constituição... A gente tem várias Constituições no Brasil. Tem uma de 1824. Nessa, a mulher não tem direito nenhum. Nenhum. Ela exclui a mulher. Exclui a mulher não tem direito nenhum na vida civil. Político, nada. Só quem tem direito são os homens. São os homens. Né? E aí eu vou ressaltar dentro dos homens. 1824. 1824, mas eu vou ressaltar. Que ele fala que só os homens, né, eram considerados cidadãos. Aí eu vou abrir outro parênteses. Os homens brancos e ricos. Porque nem os homens negros tinham esse acesso, né? Enfim. Homens brancos e ricos, né? Agora aqui, em 1916... aqui, Sandra, tem um Código Civil, né? A gente teve o Código Civil de 1916, que ele fala... É aí que fala que a mulher é um ser inferior. Aqui fala relativamente incapaz. Gente, relativamente incapaz. Relativamente incapaz. Você precisa sempre ter alguém perto de você para falar que você pode, que você não pode fazer. Então, submissa ao pai e ao marido, que tinha o dever de ser representante legal da família. O homem também era responsável para administrar os bens comuns e particulares da mulher, independentemente do regime de bens. Sem o consentimento do marido, a mulher não podia alienar ou vender imóveis ou exercer qualquer profissão. Gente, em 1916... Então, mesmo se o dinheiro fosse dela, se a família dela fosse rica, ela não mandava em nada. Ela não tinha esse direito. Quem mandava era o homem. Era o marido, exatamente. Entendeu? Porque ela era, como que é? Relativamente incapaz. Isso assusta porque isso tem um pouquinho mais de um século, né? Isso assusta porque é muito recente, É muito recente, gente. Do ponto de vista da história, é muito recente. É muito Quando recente. você traça a linha lá da historiografia, isso é bem recente mesmo, né? Agora, aí nós vamos pular lá para 34. O que aconteceu em 34, Isabel? 1916 a 1934. Aí, quando chega em 34... Essa mulher já é considerada uma cidadã, vamos dizer assim, reconhecida. Reconhecida como uma cidadã. Aí já começa a falar dessa igualdade de gênero. Muito timidamente, né? Mas a gente salientar que é bem timidamente, mas começa a ser falado. Aí já conquistou uma coisa muito importante, Isabel, que é a licença maternidade e a inclusão da mulher na Previdência Social. Proibiu as diferenças salariais, embora não foram cumpridas, que a gente vê que essa luta até agora, né? Essa diferença de salário, mulheres que ocupam mesmos cargos dentro de instituições, de empresas, e elas ganham menos... do que os homens, se for mulher preta, então menos ainda. Aí a gente vai nas escalas, né, Isabel, da opressão, né? Da opressão. Das escalas da opressão, porque a gente fala de uma questão geral, mas se a gente fizer recorte de gênero e um recorte de gênero e raça, você vai ver a coisa ainda pior ainda, né? Agora, aqui em 1900... vamos lá. Previdência Social 34. Aí, em 37, teve a Constituição Polaca do Estado Novo. Essa mantém os direitos anteriores e aí sim garante o voto da mulher. Porque em 32, acho que foi o Getúlio Vargas, fez um decreto. Em 32 tinha um decreto. Um decreto que... Mas só com essa Constituição aí, rapidinho, né, gente? Essa Constituição Polaca... O Getúlio se baseou numa Constituição da Polônia para criar essa nossa Constituição de 37. Apesar de ter colocado esse direito ao voto feminino, é uma Constituição que tem umas coisas semifascistas, vamos dizer assim. Aí exclui o direito à greve, sabe? Tirou muita coisa. Autoritarismo. Bom, enfim. Mas, de qualquer maneira, o decreto de 32, ele acabou indo para a Constituição
Aí, em 37, Agora, que era o direito a voto. Tem um negócio aqui que até o início do século XX, fiz uma pesquisa aqui, quase todos os países, no início do século XX, quase todos, o voto era exclusivo para os homens brancos e ricos. Sim, sim. Né? Até esse aqui. Essas ativistas, essas mulheres começaram a se mobilizar, e aqui tem uma listinha de alguns países onde o voto feminino chegou primeiro. Então, assim, 1893, século XIX, Nova Zelândia. 1983. 1800. Né? Depois, em 1906, as finlandesas conquistaram o direito ao voto. Depois, em 1993, você vê que vai vindo mais próximo da gente. Em 1993, África do Sul. Né? 1993, gente, tem o quê? Só 29 anos. Né? Mais ou menos isso. Não sou boa de matemática não, mas acho que é mais ou menos isso. E em 2011, Arábia Saudita. Você acredita? É isso. Conquista da mulher votar. Votar na Arábia Saudita 2011. E nós, em 1937, 32 e 37, a Constituição. A Constituição. Aí, em 1962... Eu nasci em 1960. Em 1962, surge o Estatuto da Mulher Casada. Puta que eu pariu. Mas é ruim escutar isso, hein? Cara, Estatuto da Mulher Casada. Porque era mulher direita, Sandra. A mulher casada era mulher direita. Era mulher direita, né? Era mulher direita. Me recuso a fazer qualquer observação sobre esse assunto. Porque mas você criar um estatuto, né? Da mulher casada. Se eu falar o que eu penso, não vai ser só o TikTok que vai... Não fala não, amiga, que já teve problema. Mas você sabe que apesar do nome, desse nome que não é legal, foi um período que a mulher começou a ter alguns direitos garantidos ali, você acredita? Acredito. Com a condição de casada, né, Isabel? Não, se não fosse casada, não entrava aqui, não. Se não fosse casada, não entrava aqui. Aqui não. O Estatuto da Mulher Casada, que é de 62, modifica uma série de artigos do Código Civil de 1916, garantindo alguns direitos e deveres similares ou igualitários aos seus maridos. O marido deixou de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal, absoluto da sociedade conjugal, porque ele era o dono da porra toda, ele que mandava no negócio todo. Então, ele perde isso, a mulher tornou-se economicamente ativa. Gente, 1962, pelo amor de Deus. Apesar que nessa época ainda tinha muito marido que não deixava a mulher trabalhar, não, e muita mulher que também não tinha coragem de enfrentar. Não, obviamente não. Mas já houve uma conquista, legal. Tá sim, certo? se você quiser, já pode. Você já pode. Né? Mais ou menos isso. Porque a gente sabe, né, Isabel, que a lei, ela surge, mas até a sociedade absorver essa conquista como um todo, demora um pouco, né? Olha que legal, ela passa a ser economicamente ativa, sem precisar da autorização do marido. Que coisa mais linda. E ela passa a ter direito sobre os filhos que ela pariu. Que nem isso ela tinha direito. Não, porque, Isabel, se você quisesse se separar, os filhos ficavam com o pai, não havia discussão zero sobre esse assunto. Que coisa terrível, gente. Os filhos que ela botava no mundo. Aí, o que mais? Aí deixou de ser o chefe absoluto. Aí compartilha o pátrio poder. O pátrio poder, pode reivindicar a guarda dos filhos. Agora, vamos embora combinar. Que não era tão fácil assim como a gente está falando. Não, gente. Ela tinha lei, mas você tinha o juiz, você tinha o delegado, você tinha não sei o quê. Porque você pensa numa coisa. Vem um estatuto, que é o Estatuto da Mulher Casada. Começa a dar direito. É muito diferente, né? Você ter o direito e ter os costumes que eram a base daquela sociedade. Que já estavam enraizados também na sociedade. É difícil. Até hoje a gente tem várias conquistas que tem um monte de gente que tem aquele hábito, aquele costume que não aceita. Né? Você imagina em 1962, 63, né? Imagina. Eram coisas que foram sendo conquistadas muito vagarosamente. Então, assim, você tem um estatuto que concede uma certa autonomia para a mulher, mas na verdade, isso não acontece. Isso vai demorar muito tempo. Ainda vai ter que lutar para fazer isso, né? Mudar na mentalidade. Aí você vai mudar o pensamento, né? É bem difícil mesmo. A Constituição de 67 e 68, feita depois do golpe de 64, não trouxe avanço nenhum.
ficou Então, tudo aí, como tá. aí você vê, eu tenho uma Constituição que não me traz um avanço, eu tenho um estatuto, o que tem mais força nesse negócio? Né? Não, mas aí após 21 anos de ditadura, uma nova Constituição garantiu uma série de direitos à mulher. A Constituição de 88 eliminou a figura do homem como chefe da relação conjugal, considerando uma mulher, enfim, plena aos direitos. Gente, então, isso é a Constituição Cidadã de 88. É a nossa Constituição. É a nossa Constituição que vigora no Brasil até hoje. Né? Ou seja, só em 1988 que a mulher, que o homem é o que, como é que você falou? Que o homem, ele já não é mais o chefe da relação, né? E aí a da mulher relação da chefe conjugal e considerando a mulher, enfim, plena dos seus direitos. Olha quanto tempo. Isabel, eu tinha 28 anos. Olha isso. Em 1988, eu tinha 28 anos. Você lembra que um dia eu contei aqui no programa que eu fiquei grávida, tá certo? Em 1982. E o que aconteceu? Eu não pude usar. Aí, lembra que você falou? Eu casei porque eu não pude usar a Unimed do Zé. E eu fui obrigado a casar, né, a alçar a categoria de esposa para poder ter o direito de usar o plano de saúde para me poder parir. Então, ou seja, isso foi em 1982. Em 1988 que isso mudou. Cara, se fosse 20 anos antes, nem com a tua filha tu ia ficar. Não, mas eu me lembro que quando eu me separei... Nem com a sua filha. Eu me lembro que quando eu me separei, as mulheres mais velhas, elas falavam para mim assim, você se cuida, não arranja ninguém, porque senão você pode perder a guarda da sua filha. Nossa! Não vai arrumar namorado, não vai arrumar... Já não tinha mais, a Constituição de 88 já me garantia, mas as mulheres mais velhas... Antes, né, elas já começavam a falar, ó... separou e tudo, mas você pode perder a guarda da sua filha. Era uma coisa que ainda... Era um medo, né? Que assombrava a mulher o tempo inteiro, né? O tempo todo. Agora você vê quantos filhos, né, foram arrancados das mulheres, né, nessa situação. De que o homem era o chefe da relação conjugal, o homem que mandava, a mulher era ser inferior. Não, e fazia uma chantagem emocional com as mulheres, né? Por conta dos filhos, e isso era uma coisa... E dos bons costumes, obviamente. Ah, minha filha, você nem me fala, porque se eu começar a falar aqui, minha filha, não vai ser só o TikTok, já te falei, né? Não, Sandra, deixa esse pessoal quieto. Aí essa Constituição, que é a nossa, né, em vigor no Brasil de 1988, traz lá no artigo 5º, que é um dos artigos mais importante que tem nessa Constituição. Fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Chique, né? Isso é uma conquista tremenda, né? O negócio é a gente colocar tudo em prática. Agora você vê, a gente já vê que em 1934, estou vendo aqui, por exemplo, no texto constitucional, nós tivemos quantas mulheres? O quê? Quantas mulheres o quê? Uma mulher só. Ah, sim. Uma mulher. A participação na política? Como deputada. Uma mulher só em 1934. Uma deputada, inclusive, de São Paulo. De São Paulo. Como era o nome dela? Carlota Pereira de Queiroz. E em 88, nós já tínhamos 26 mulheres. E hoje nós temos 91 deputadas. Lembrando que são 513 deputados. E desses 513, apenas 91 são mulheres. Então, você vê assim, de 34 até 2024, nós aí temos não sei quantos anos, mas a gente subiu de 1 para 91. É bom? É bom, mas ainda falta muito, né, Isabel? Nossa, muito. Falta muito. A gente tem muito a comemorar, mas a gente precisa olhar um pouco para essa construção dessa história, entender que houve um avanço. Mas a gente tem muito que caminhar, né, cara? Muito que caminhar. E a Constituição Cidadã de 88, o que ela trouxe, né? Ela trouxe isonomia, ela trouxe legalidade, ela trouxe direitos humanos, né? Que muita gente quer derrubar os direitos humanos hoje, dizendo que é bandido bom é bandido morto, mas a gente entende que, né? Outra coisa que nos direitos humanos teve é que a inviolabilidade da intimidade, ou seja, você não pode ficar se expondo. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos trabalhistas, né? Então, a licença maternidade, a licença paternidade, né? Que ainda é pouco, né? Acho que eu não sei em que pé tá, né? Mas isso pouco, também é uma coisa ruim, porque o pai
Na verdade, talvez alguns homens não se sintam nem naquela coisa, como ele tem que ir para a rua sempre trabalhar, e a mulher que fica em casa com a criança. São 5 dias só, Sandra, que o pai tem para ficar com a criança. Em casa. E você sabe que E essa presença também é muito importante do pai. Nossa, fundamental, Isabel. A presença do pai em casa, para a mãe, para a criança. Para a criança. Né? E essa coisa da licença maternidade ser maior para as mulheres, inclusive, é um dos motivos, né, de que algumas empresas não querem dar emprego para mulheres, porque tem que cumprir a licença maternidade. As né? mulheres ainda sofrem com esse tipo de situação. É uma coisa velada, né, Isabel? Porque é contra a lei. Mas é uma coisa velada, mas isso acontece. Existem pessoas que passam por isso, né? Você tem filhos? Se tem, também é um problema que pode ficar doente, né? Criança pequena. Filho fica doente, a mulher não vai trabalhar, não tem com quem deixar. E se não tem, você tem a pretensão de ter? Isso é perguntado, inclusive, em entrevistas de trabalho para as pessoas, para as mulheres. Para as mulheres, exatamente. Agora, também teve a questão da conquista do trabalho doméstico, né? Que passou a ter salário mínimo, 13º, férias, etc. Foi uma conquista importantíssima. Que também, galera, vamos embora combinar, que se você olhar muito em volta, você vai ver que ainda não é cumprido em muitos lugares. O trabalho não é cumprido, né? Os direitos políticos de votar e ser votados se mantiveram, enfim, né? A saúde, a previdência social, os direitos da família, a questão do divórcio também foi uma conquista, né? Porque a mulher não podia se divorciar, né? Não podia se divorciar. Ela só era separada, acho que legal, juridicamente. Desquite. Era desquite, Isabel. Desquitada, que era uma vergonha, né? Inclusive. Nossa, uma vergonha para a sociedade. Ser desquitada é o fim. O que você... Desquitada... Ixi. Você sabe que tinham outras mulheres eram proibidas de andar com mulheres desquitadas. Não podia. Não podia. Eram proibidas, né? Não ficar mal faladas. E as mulheres desquitadas, gente, tipo assim, se a mulher era desquitada, ela já dava o direito de qualquer vagabundo cantar ela. Porque era uma mulher disponível, não era mais virgem, tá certo? Não era mais virgem, já largou do marido. Disponível, exatamente. Já era o direito disso. Então, a mulher ia num banco pedir um empréstimo, ia num lugar pedir um emprego, e aí era... Enfim, era uma situação, né? Uma luta, né? O direito à propriedade... A questão da violência também, porque antes não tinha a lei da Maria da Penha, mas já tinham algumas leis que rezavam sobre a questão da violência contra a mulher. Mas a gente sabe que não funcionava antes e não funciona muito até hoje, né? Apesar que hoje a gente tem a lei, né? Maria outras da leis. Penha. Mas é porque antes a mulher chegava lá, fazia denúncia e depois ela retirava a queixa. Lembra disso? O cara, né, fazia uma pressão sobre a mulher, ia lá, retirava. Quando você entra hoje, né, hoje não, um tempo, né, com a Lei Maria da Penha, você não consegue mais retirar a queixa. Não consegue. Isso também é um avanço, né? É um avanço. Vai ficar ali marcado, né? Vai ficar, Agora, olha aqui, na área familiar, em 1988, quando eu tinha 28 anos, tá certo? Eliminamos a necessidade de um certificado de casamento para que se reconhecesse uma família. Olha, certificado? Você tinha que ser casado. Eu não casei para reconhecer que a Ana Carolina era filha do Zé e a gente era uma família. E ter direito ao plano de saúde. Ao plano de saúde. Não era uma família. Se eu tivesse, entendeu? Então, até a Constituição de 88 vigorava o Estatuto da Mulher Casada. Entendeu? Que previa a necessidade da autorização do marido para as mulheres poderem trabalhar. Eu só posso trabalhar se o meu marido me autorizasse. Exatamente, eu tenho uma coisa para falar aqui. Essa daqui eu anotei para falar. Eu quero falar. Somente, Isabel, em 2002... Não é 2002. Está errado aqui essa data. Errado aqui? Só pode. 2002 é logo ali, gente. Galera... São só 22 anos. Se o celular de vocês pegarem Google, dá um Google aí. 2022, a falta da virgindade deixa de ser um motivo para a anulação do casamento. Porra, gente, bora combinar. O que é isso? O que é isso? Que situação é essa? Em 2002,
Então, você lembra que eu te falava, quando as mulheres mais velhas falavam aquilo para mim? Elas foram criadas assim. A virgindade era um produto de comercialização. Verdade. Eu lembrei de uma coisa mais recente, eu não vou precisar, mas é muito recente agora. O adultério deixou de ser crime. Não, adultério era crime. Era crime, gente. Era agora crime. deixou de ser crime. Agora é agora. Agora. Você se lembra? Eu vou falar para vocês, tem uma... Eu era muito noveleira. Eu ainda sou muito noveleira, que agora adoro séries. Mas eu assisti uma novela, a Gabriela... Ih, cravo e canela. Jorge Amado, cara, eu aprendi tanto naquela novela. Eu acho que assim, a construção da minha formação feminina, eu acho que vem um pouco do Jorge Amado. E eu lembro que o adultério era crime. Naquela novela, refletia a sociedade, Jorge Amado, um escritor, enfim, acima de qualquer... Sim. O que acontecia? Você era casado com o coronel, o pai te dava para você casar com alguém, e se porventura você se apaixonasse por alguém, o cara matava. O cara matava. O que você está procurando aí? Eu estou procurando o adultério. Você tá procurando... Foi em 2005. Não foi 2002? Não, o 2002 foi a virgindade. O adultério 2005. Foi revogado aí, né? Aí descriminalizou o adultério, que era crime. Né? Tá e bom? Vários homens entravam alegando, né? Alegando adultério. Contra a mulher, adultério, né? Adultério para não ter herança, adultério para não levar os filhos, adultério para você perder tudo. E era uma criminosa. Era uma criminosa. Não, gente, ó... Bom, aí Mas continua falando do Jorge Amado e da... o Jorge Amado e da Gabriela. Então, assim, a gente via muitas coisas, assim, naquela novela. Você via, por exemplo, as prostitutas serem as principais mulheres a, inclusive, ajudar socialmente as outras, né? Sim. A se juntarem na condição feminina, né? Para ajudar umas às outras e tal. Você via as mulheres serem mortas e nada aconteceu, o cara matar a mulher, ir pro bar e beber lá. A legítima defesa da honra. Claro. Porra. Já falamos, inclusive, disso aqui. Falamos sobre isso, a legítima defesa da honra. Então, veja só, gente, em 2002, a falta da virgindade. Eu fico assim, aí, às vezes, como a gente estava falando, Isabel, tem muita coisa para conquistar, mas veja só o que... Nossa, muita coisa. Aonde a gente chegou. Quando a gente olha, são muitas conquistas. São muitas conquistas e coisas horrorosas, né? Que aconteciam, né? Horrorosas. Que se permitia acontecer, inclusive, dentro das leis. Isso aí não é costume de ninguém, não. Isso era legal. Era legal. Né? Agora, vou te falar uma outra coisa. O cara matava porque era legal, porque estava lá, ele podia fazer. Agora, veja você, né? Aqui também na Constituição de 88, Isabel, em 1988, também observamos avanço de direito das mulheres trans, com o reconhecimento do nome social, a criminalização da transfobia e a garantia de acesso ao banheiro público conforme o gênero autodesignado. Isso nunca aconteceu até hoje. Não. Agora que formulários públicos têm o nome social. Mas exatamente, nunca teve. Você sabe que agora... O direito ao banheiro, as mulheres trans querem ter o direito de usar o banheiro feminino. E olha, o que a gente falou, como a sociedade, a lei acontece, mas a sociedade não incorpora. Não. Demora para a sociedade incorporar o que está na lei. E agora, 2024, e as mulheres trans ainda continuam lutando por esses direitos que está na Constituição de 88. Por isso que a gente vê coisas de lá, de 1924, que só agora... Quer dizer, 70 anos depois, 80 anos depois, as pessoas começam a usufruir daquilo, porque só agora... a sociedade começa a entender que é necessário colocar isso em prática. Então, essa questão aqui das mulheres trans, por exemplo, é uma luta, né, que elas estão travando agora, não de agora, de muito tempo, mas eu fico feliz quando a gente tem uma deputada federal trans que agora, em fevereiro de 2024, acho que a primeira deputada trans a ser líder de bancada na Câmara Federal. Agora, estava pensando aqui que acho que a gente está falando alguma coisa errada, Isabel. Estamos? Estamos, eu acho que estamos. Bom, vou problematizar aqui com você. É a luta das mulheres delas, a luta das mulheres negras delas, a luta das mulheres...
É a luta das mulheres, né, Isabel? É a luta das mulheres. Das mulheres não é assim. A gente, até pedagogicamente, a gente pode até dividir. Mas Não, eu acho que é a luta existem das recortes, os recortes. Mas são a luta das mulheres. Mas a luta das mulheres. Né? Mas existem uns recortes, a gente não pode fugir dos recortes. Não podemos fugir dos recortes, mas a gente tem que entender de que as mulheres trans não são elas. Não, né? são as mulheres. São as mulheres. Elas não são entendeu? Embora a parcela da população só vai entender isso daqui a 50 anos. Mas é isso. Mas é isso. Mas não pode deixar de lutar. Não pode deixar de ter a trincheira. Vamos falar, até esse povo entender. É isso Aqui tem uma coisa que é muito legal. Acho que é melhor a gente até ler bem devagar e tranquilo. Meu Deus, olha que isso. Olha só. Avanço dos direitos das mulheres nos últimos 200 anos. Meu Deus. 1827. Século XIX, hein, gente? Meninas são liberadas para frequentar escolas. As meninas não estudavam. Não, pra quê? Porque tinha que bordar, tinha que saber cozinhar, saber se portar. Era isso, não era pra que estudar. 1827, as mulheres têm direito a ir à escola. Tá. Aí você vem mais pra frente, né? 1879. As mulheres conquistam o direito de acesso à faculdade. Podia estudar até o máximo para ser professora. Mas para ser advogada, para ser médica, para ser engenheira, não podia. Isso aí não tem muito tempo, gente. Eu quando estudava, né, num bairro rural aqui da minha cidade, no Rio de Janeiro, eu lembro disso. A gente estudava e aí a escola era até a antiga 4ª série, que hoje é o 5º ano. Você estudava num lugar. Depois você tinha que ir para o outro lugar que já não era perto da tua casa. Muitos pais não deixavam as filhas irem. Os homens, os meninos iam. As meninas não iam. Várias amigas minhas não continuaram os estudos. Por causa disso. Porque era longe, porque o pai não deixava, porque vai acontecer alguma coisa com a minha filha. E aí essa menina ia passando o tempo, ela não estudava mesmo. Ela ficava naquele local dela e por ali mesmo ela casava, né? Constituía a família, já tinha filho. E aí depois mesmo você não estudava. Né? Então, assim, eu passei isso agora há pouquíssimo tempo. Mas é isso. Você imagina no século XIX como é que era isso. Como é que era isso. E aí eu só podia ser no máximo professora. Médica, engenheira, advogada. Não podia, era impossível. Era impossível. 1910. O primeiro partido político feminino é criado em 1910. Né? E aí vem em 1932, tá vendo? Mulheres conquistam o direito ao voto. As mulheres conquistam o direito ao voto aqui no Brasil através de um decreto. Né? Não está ainda na Constituição, não. 1962. Você vê que é legal que vai dando os pulos, né? Você viu? Não, mas você vê que as conquistas elas são muito espaçadas. 32 a 62, né? São 30 anos. São 30 anos. São 30 anos. Né? Que é criado o Estatuto da Mulher Casada. Então, 30 anos depois que a mulher conquista o direito ao voto, um Estatuto da Mulher Casada ainda tem algumas outras conquistas. E olha que legal, uma coisa que mulher gosta pra caramba, hein? Cartão de crédito, hein? Mas só pôde conquistar o direito de ter um cartão de crédito só em 74, gente. 74, gente. Um cartão de crédito para uma mulher é uma coisa fundamental. Pelo amor de Deus. Só em 74, gente. Que eu podia andar com cartão de crédito na minha mão, na minha bolsa. A gente tá rindo, mas bora combinar. Em 1974, eu tinha 14 anos de idade. Caramba, Sandra. A minha mãe já era uma mulher velha. Ela já dava aula, já trabalhava, já era uma professora e ela não tinha direito a ter cartão de crédito. Não. Tendo o próprio dinheiro. Pelo amor de Deus. 1977, a lei do divórcio é aprovada. 79, mulheres garantem o direito a praticar futebol. Nossa. Caraca, velho. É duro, porque era um esporte de masculino, entendeu? Se você praticasse futebol, você era, né, um garotinho. É um garoto, não é coisa de... Preconceito contra a mulher já, a Damares encarnada aí. Isso aqui meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Aqui é o seguinte, aí, 1985... Criada a primeira delegacia da mulher. 1988, a Constituição Cidadã
garante a reconhecer mulheres com os mesmos direitos. Aí vem aquele que os artigo homens, 5º, que né? é o artigo 5º que a gente falou. 2002, a falta da virgindade deixa de... Meu Deus, isso aqui parece até que a gente está, nem sei quantos anos... Não, 2002, eu tinha 40 anos. Não, parece que você está... 42 É muito anos. retrocesso, né? Imagina. Ainda bem que não Porque me não era pessoa direita, né? Se Ainda bem perdesse que a não me virgindade. pegaram. Sabia que ela ia falar alguma coisa, gente. Ainda bem que não me pegaram. Sabia. Senão tava ferrada. 2003. Você sabe que podia anular o casamento, né? Sim. Se o homem ele falasse isso, ele Não, ela não é desconfiasse. mais, se ela desconfiasse que Ó, não é mais casei virgem, com ela, né? mas não é mais virgem, não. Mas é. Anula esse troço aí. Não quero Vou não. devolver pra família. Era uma coisa. Devolve esse copo aí. Toma, põe esse copo aí. Cara, Um negócio desse. Às vezes eu tenho até nojo de falar assim. Mas é isso. Mas é isso. 2003, notificação compulsória, caso de violência contra a mulher que for atendida em serviço de saúde. 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha. 2006. Porque você sabe que antes, em 2003, Aham. as mulheres iam, né, vítimas de estupro, de violência sexual, Aham. e o hospital não era obrigado a notificar para a polícia. Então, por isso que vem essa lei. Porque quando chega qualquer pessoa vítima de violência, se o médico, se a equipe médica desconfia que foi que aconteceu alguma coisa, uma mulher, uma criança, uma jovem, é obrigatório, é compulsório, tem que notificar para a polícia. Não tem como escapar disso. Entendeu? Tem como ficar aquela... Isso é importante, inclusive, para a estatística, Sim, né? claro. Para você elaborar políticas públicas, etc. Exatamente. Exatamente. É... A Lei Maria da Penha, que você falou, foi em 2006. 2009, crimes contra a dignidade sexual. Além da conjunção carnal, atos libidinosos e atentados violentos ao pudor também passaram a configurar crime de estupro. Você vê as meninas, há pouco tempo a gente viu casos de mulheres em ônibus, né? Aham. Que o cara, ele se acha no direito a ejacular em cima da pessoa, né? Simplesmente eu tô no ônibus, eu tô sentada ali, o cara ele se excita de alguma forma, ninguém sabe como, e aí ele vai lá e ejacula. Várias pessoas passaram, né, isso aqui no Brasil, com certeza passam fora também. Isso aí também é considerado o cara tem que... estupro. Pelo amor de Deus, aí tem que responder por alguma coisa, né? 2010, sancionada a lei que institui o 180, Central de Atendimento à Mulher. 2015, aprovado a lei do feminicídio. 2015, senhoras e senhores. Também, né? 2015, olha, a lei do feminicídio. É muito recente. Ó, é muito recente. 2018, a importunação sexual passa a ser considerada crime. Aquela coisa de tô no ônibus, passou a mão na sua bunda, sabe? Tô, não sei, numa fila, o cara escorrega e enfia a mão nos seus peitos. Isso é importunação, isso é crime, não pode. A história do não é não, né? Do não é não. Né? É isso. 2021, é criada a lei para prevenir e reprimir e combater a violência política contra a mulher. 2023, olha só. Você vê. 2023, ano passado. Sancionada a lei que equipara os salários entre homens e mulheres que ocupam a mesma função. Entra em vigor a lei que dispensa a autorização do companheiro ou do pai para a realização da laqueadura. Também é outra coisa que acontece. Você vê que é uma coisa... Aí é que a gente fala. Essa lei da equiparação salarial, isso aí já é falado desde 100 anos atrás. E somente em 2023 vem uma lei para, tipo assim, chancelar. Sancionar. Tem que ser assim mesmo, tá? E mesmo assim não se consegue, gente. Porque aquilo já está tão enraizado na sociedade, é mais uma luta que se trava. Agora tem lei, mas mesmo assim se trava a luta. Exatamente. Né? Para isso ser colocado em prática. Se você quiser fazer uma operação para fazer laqueadura para não ter mais filho e tal, antes era só com autorização do marido ou do pai. Autorização do marido. Agora você já está liberada, pode fazer. Inclusive pode fazer se não tiver filhos. Inclusive se não tiver filho. Antes que se não tivesse filho também não... Não, tinha que ter acho que 2, né? Acho que tinha que ter um... Em 2024,
absorventes íntimos passam a ser distribuídos gratuitamente no Sistema Único de Saúde e no programa da Farmácia Popular. Porque, isso é uma grande conquista, gente. Conquista. Isso é uma grande conquista. Porque muita gente vai falar assim, que não é bobagem. Combinar, você tá menstruada e não ter dinheiro para comprar um absorvente. Tem dinheiro para comprar um absorvente. Vamos combinar, não tem cabimento. Como acontece, né? Acontecer com dezenas, centenas, milhares de mulheres, né? Não ter dinheiro para comprar um absorvente. A saúde pública tem que se responsabilizar por isso. É uma conquista muito, muito grande para a dignidade feminina. É muita coisa, né, Sandra? Você vê, são muitos detalhes, né, que a gente... que a gente vê que, por exemplo, você pode falar, esse negócio do absorvente, que coisa básica, não sei o quê, mas, porra, até 2024, a mulher não tinha esse direito, você não tem dinheiro, minha filha, se vira. Se vira. Roupa velha, papel, coisa horrorosa. Se vira, várias jovens que faltam aula, deixam de aula, porque não tem como ir para a escola, não tem como ir, né? Não tem como sair, porque como é que você sai? Né? Não, e é uma questão de higiene, saúde pública, gente. Questão de higiene, saúde pública, né? Bom, tem um monte de... Tem tanta informação, mas, assim, eu queria falar uma coisa aqui dessas coisas, que alguns países foram avaliados pelo Banco Mundial como os lugares onde há uma plena igualdade entre os sexos, né? Essa igualdade de gênero. Só 6 países, gente. Só 6 países no mundo? Só 6 países no mundo que são, né? Aqui Bélgica, Dinamarca, França, Letônia, Luxemburgo e Suécia, onde existe uma plena, né? Fixem na palavra plena igualdade de direitos. De direitos. Né, entre aqui homens e mulheres. O mesmo Banco Mundial diz que no mundo todo, as mulheres têm cerca de 75% dos direitos dos homens. 75% só. Só 75%? Aí, eu vou te falar mais aqui. O Fórum Econômico Mundial também afirma que nessa atual velocidade, essa que nós vimos desde lá da pré-história até agora, em apenas 2154, daqui a 130 anos, vai estar equiparado os direitos entre homens e mulheres. Gente. Então, eu acho que assim, é um momento para a gente realmente olhar e celebrar. Né? Porque, assim, não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Muitas coisas foram conquistadas, muitos direitos foram conquistados, mas a gente também precisa entender que existe uma limitação, né, da sociedade em enxergar, em entender, em acolher essas coisas, né? Essas conquistas. Introjetar na sociedade essas conquistas. Porque apesar de ter um estatuto, ter uma lei que diz que tem que equiparar, né? Que você é igual a todo mundo, que todo mundo... As coisas não acontecem, as coisas acontecem de forma vagarosa, porque existe um sentimento na sociedade que ela acha que não tem que cumprir as coisas. Então, aquilo, a conquista de hoje, quem vai usufruir? É quem daqui a 50 anos, daqui a 60, 70 anos. Né? Então, é isso que a gente tem que entender e por isso que a gente não pode parar de lutar. De lutar. Não, eu acho que essa é uma questão de que, cara, a gente precisa estar sempre, sei lá, atento e forte, sabe? O tempo todo olhando e vendo. Vigilante, né? Eu, assim, às vezes eu fico... porque eu não sou tida, sabe, Isabel, assim como uma mulher feminista clássica, sabe? Então, às vezes, eu fico, assim, um pouco... às vezes, irritada com essa militância. Todo tempo, as feministas falam de uma coisa. Eu sei porque lá na minha casa tem as gerações da minha filha, da minha sobrinha, elas são todas feministas. Às vezes, eu fico, calma, gente, para de fazer, para de militar, qualquer coisa tem que falar e tal. Mas a gente analisa... Mas quando a gente olha esses dados, a gente entende por que tem que militar o tempo inteiro. O tempo todo. Entendeu? Porque se você dá uma cochilada, cara, aí a sociedade quer retroceder. Se cochilar, vai ser mais 50. Exatamente. Mais 50 anos. É mais 50 anos, entendeu? Isso. Então, a gente passou por uma fase no Brasil agora de que a gente brinca que meninas vestem rosa e meninos vestem azul e tal, mas é todo um projeto de retroagir nessas conquistas, né? A gente brinca sobre a questão da virgindade aqui, essas coisas todas, mas vamos embora combinar. As mulheres que queriam viver a sua própria vida eram tidas como
prostitutas, você entendeu? E assim, viravam pária na sociedade, eram apartadas, você não tinha amigos, você não vivia socialmente, você não tinha... Ou seja... isoladas mesmo. Isoladas mesmo. Então, assim... É uma situação que realmente, às vezes, a nossa trincheira aqui e a luta das feministas, por às vezes que elas possam ser até chatas, mas a gente entende que esse é um trabalho que não dá para a gente esmorecer, Quando não. você vai ver o que aconteceu na luta, né, pelos direitos das mulheres na história, você entende por que as feministas são tão aguerridas assim na sua luta, né? Por todas nós, na verdade. Eu acho que, como toda luta, tem lá seus equívocos, né? Mas na essência busca porque se você luta por uma igualdade, você conquista, você tem uma lei e demora 50 anos para alguém usufruir, é aquilo. Se cochilar, são mais 50 anos para alguém usufruir. Então, já chega a 100. Então, não dá, gente. Não dá, gente. Eu acho que assim... Agora, Isabel, eu queria dedicar esse nosso programa... Fico emocionada. Fala você. Nós vamos dedicar esse programa às todas as mulheres, obviamente, né? Todas vocês que estão escutando Simples Assim podcast. E também vamos dedicar às nossas mulheres, às nossas meninas. Que nós colocamos no mundo. Que nós colocamos no mundo. A Ana Carolina. E a Dodó, que é a Isadora, que só tem 10 anos de idade, mas já é uma feminista. Né? E ela falou assim, ela pediu crédito nesse programa, que eu tô sabendo. Ela pediu crédito, quando eu falar a música pra vocês, ela que me ajudou, inclusive. Ela que ajudou a escolher. Que é uma música que ela ouve muito, inclusive. E eu acho que é isso. Essas nova geração de mulheres, a minha tem 40 anos e a da Isabel tem 10. Mas são duas mulheres, assim, super preparadas. Não vou falar, porque elas têm umas mães legais, assim como essa. Não vou falar que é por causa disso. Imagina, são duas pessoas super... sabe, independentes, donas do seu próprio nariz, né? Curtem e preservam a sua própria liberdade. É isso que é muito bonito de ver, né? Muito bonito de ver. E eu vejo mesmo na Isadora também, assim, a Ana Carolina, eu e ela convivemos muito de perto esses anos todos, né? A gente praticamente cresceu juntas, né? Porque ela nasceu, eu tinha 22 anos e tal. Mas quando eu vejo, por exemplo, a sua menina de 10 anos e vejo, assim, a independência e a liberdade que ela tem, isso me traz uma esperança, sabe, Isabel? Me traz uma esperança, assim. Eu acho que com outra cabeça e uma capacidade de enfrentar essas divergências todas. A Ana Carolina é uma menina que sofreu um pouco, mas sofreu bem menos que eu. A Isadora vai sofrer bem menos que a Ana Carolina. E eu tenho certeza que a Diana também vai sofrer bem menos, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para garantir. E porque as conquistas é isso. As pessoas vão usufruindo um pouquinho mais para frente. Mais para frente, né? Olha, gostei do programa, cara. Gostei também. Gostei. Achei que a ideia nossa era fazer um programa de que a gente se contextualizado e que a gente se colocasse na história, em que lugar da história a gente está e o que a gente precisa fazer para comemorar esse dia, né? Fazer desse dia uma festa, mas fazer esse dia também um dia de luta, né? Um dia de luta e um dia de festa, porque temos muita coisa para comemorar. Temos. Mas se quiserem, pode dar flores, rosas, chocolate, bombons, perfume da Boticário. Se quiser, pode dar. Se quiser, pode dar. Problema zero. Mas acredito que a gente não vai baixar a guarda, mas a gente vai adorar, Amiga, você escolheu música? Então, isso que a Dodó escolheu pra você. A Isadora escolheu uma música pra mim e eu tava lembrando, eu não conseguia lembrar. E eu lembrei, na verdade, que é uma música que a Isadora, depois que a gente conheceu juntas essa música, ela sempre tá ouvindo essa música. Né? E ela adora. É uma música que se vocês puderem lá na nossa playlist, lá no Spotify, escutar, chama Salve Todas. É uma compositora que é a Maria Antônia Medeiros. E, nossa... Né? Eu ouvi a música, eu nunca tinha ouvido a música. Te mostrei, só vou ler assim, um trechinho aqui. Ela é uma música que ele exalta todas as mulheres, né? Aí ela fala assim, mulheres, isso é só um refrão. Mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles. Divinas, amadas, quero acordar no mundo em que todas seremos respeitadas.
Isso é só um trechinho. É. Mas a música é linda. E a melodia é linda também. A melodia é linda. Ela fala de todas as mulheres. De todas as formas, de todas as cores e de todas as peles. É muito bacana. Muito linda. Eu escolhi uma música do Milton Nascimento. O João falou assim, por que você vai escolher uma música de um homem? Tem que escolher uma música de uma mulher. Aí eu falei, não, mas eu queria escolher essa música, não importa que um homem cante. Para mim tá mas tudo a bem, essência não tem da problema. música, mas né? é a essência da música, que é Maria, Maria, do Milton Nascimento. Maravilhosa. É uma um música, clássico. É um clássico. Então eu acho que essa também, para mim, reflete um pouco da... Era muito usado na minha geração como um grito de guerra, sabe, Isabel? Sim, essa música. sim. É. E ela é muito importante na minha história, enfim, eu acho que vale a pena. E de liberdade também. De liberdade também, né? Viva Milton Nascimento. E grandes poetas que conseguiram refletir bem a nossa luta. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos sim. Vamos falar da nossa roupinha. Essa roupa especial. Vocês repararam que é a mesma estampa, A mesma né? estampa, mas com as propostas diferentes aqui. A gente está de fulana. De fulana. Bonita, né? duas, né? Eu gostei desse verde, essa estampa, assim. Achei bem legal. alegre Bem pra gente alegre. comemorar o Dia Internacional da Mulher. A fulana tá lá ainda com promoção, hein, gente? Tem Sim. coisa de 30% e 50%. Só entrar ali, ó. Pra vocês terem acesso lá à página deles, aí vai estar os Corre lá, modelos, cada coisa mais linda. Nossa, tem muita coisa legal lá. Temos a Kena também. A Márcia, né? A Márcia, né? Que também é uma multimarcas e atende um atendimento personalizado. A gente já falou disso aqui. É só vocês entrarem lá em @Ken_Rio. Tem a Merinda aí? Tem a Merinda aí. Olha Merinda aqui. com... Eu não tiro mais esse brinco, Isabel. Não, né? Não, tiro não. Joias maravilhosas feitas lá pela Raquel, né? Idealizadas pela Raquel. E é só entrar lá também, atende em todo o Brasil. As peças estão muito lindas, né? A coleção nova tá linda. Não, e a embalagem dela chega tudo bonitinho, em segurança, muito, muito bom. Pode comprar em qualquer região. A apresentação maravilhosa. E aí? Agora vamos lá com o meu parceiro da Maltz. Então, eu tô numa traição faz dias, né? Porque eu tô na cerveja, hoje eu tô na cerveja, mas tá muito calor. Tá muito quente, gente, tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. A Isabel me convenceu aqui no shopping da Maltz. No próximo eu vou com ela. Tá? Um abraço pra equipe da Maltz lá. E aí, como eu estava falando para vocês, eu ando traindo muito o Rogério lá da Casa Moa. Mas, voltaremos em breve, assim que o calor acabar, pelo amor de Deus, gente. Um abraço, Rogério, também, @Casa Moa, galera entra lá. Isso aí. Cara, é isso, né? Muito bom, muito bom. Vamos brindar? Vamos brindar. As nossas mulheres. As nossas lindas mulheres que nós colocamos no mundo, as nossas amigas. As nossas amigas. As nossas irmãs, as nossas mães, a todas nós. Vocês que estão em casa assistindo a gente. Um brinde.